uma loucura. Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vai ser um vídeo especificamente criado para este Dia da Criança, mas não é para as crianças, é para os adultos. E eu vou trazer aqui 6 jogos que nos fazem sentir como crianças, mas que ao mesmo tempo eu acho que são bons exemplos de atividades para jogarmos com as crianças, uma vez que entramos todos neste espaço mágico. Eu diria que um círculo mágico neste conceito do tipo de experiências que são proporcionadas através dos jogos, que são mais inclusivos e podem ser mais transversais até para chegarmos às idades mais jovens. Portanto, eu vou falar então de 6 jogos que nos fazem sentir como crianças. Então, o primeiro destes jogos é o Pitch Car. Há quem associe que isto é o jogo da carica, e agora vamos ver aqui umas imagens do jogo. Basicamente é uma corrida de carros, que podemos fazer vários circuitos em que vamos estar com o dedo a tentar disparar os nossos carros, tentar ficar na pista, tentar passar à frente dos outros, ou tentar empurrar também os outros. Super fácil, super simples, monta-se no instante. Esta é a versão mini. Há a versão normal, esta versão mini ocupa menos espaço de mesa e tem uma caixinha assim mais maneira, portanto é aquela que eu uso regularmente e até funciona com crianças de praticamente todas as idades, e os adultos vão delirar a jogar isto. Só para terem uma noção, isto estava a acontecer, por exemplo, na Riacon, havia lá uma mesa com o Pitch Car a versão normal e foi um sucesso brutal. Haviam de estar perto daquela mesa para sentir a motivação e o entusiasmo. Outro jogo que eu acho que nos faz sentir como crianças é aqui o Celestia. É um jogo em que vamos estar neste navio a tentar passar obstáculos, em que alguém vai controlar aqui o barco, esta nave espacial que parece um barco, não espacial não, esta espécie deste avião que parece um barco, neste mundo fantasioso, em que cada um vai ser o capitão, como disse, que tem que resolver desafios, e há aqui uma certa incerteza se vamos com ele no barco, se não vamos, e eu acho que isto nos dá uma sensação de aventura, de ir para o desconhecido, de lidar com adversidades, que é muito próprio destes espaços fantasiosos, que às vezes nós vamos perdendo ao longo da vida, à medida que a idade adulta vai crescendo, mas este jogo é simples, pode ser jogado rapidamente, as experiências são quase imediatas, ele pode ser jogado até 6 pessoas, e eu acho que isto faz quase instantaneamente entrar neste mundo mágico de aventura e de incerteza e de uma espécie de competição e colaboração entre as pessoas. Eu acho que este jogo nos leva para estes lugares fantasiosos de um modo rápido, e os adultos entram também nisto facilmente. Eu já testei isto até com pessoas que não são propriamente jogadores regulares. Outro jogo que eu acho que nos desperta também aqui alguns sentimentos da infância é o Cartographers. Trata-se de um jogo roll and write. Nós vamos estar a tentar representar aqui os territórios, estes territórios também fantasiosos, de um jogo em que aqui é mais pelo lado gráfico. Nós somos incentivados a representar o território com ícones, mas eu já vi pessoas a jogar isto com canetas de filtro e a fazer terrenos muito interessantes do ponto de vista estético, usando também a sua criatividade, obviamente dentro de um certo sistema de representação que todos vão tentar perceber, mas que o resultado acaba por ser uma bela folha de um território, e isto leva-nos para este lado em que nós éramos crianças e gostávamos de desenhar, gostávamos de representar mundos fantasiosos, mas que também fomos perdendo isto ao longo da vida. E este jogo leva-nos para isso, permite-nos, quer com um lápis só ou então com outras canetas, fazer estas belas representações, com um sistema de jogo bastante bom, bastante com esta questão de puzzles e de tentativa de resolver os puzzles, mas também de os representar graficamente, que eu acho que é uma experiência também muito interessante. Outra experiência também surpreendente, e tenho que admitir que a primeira vez que vi este jogo achei, bem, este jogo não deve ser lá grande coisa, mas depois experimentei os duendes voadores. E isto é altamente surpreendente pelas dinâmicas. O jogo tem um momento em tempo real e depois um momento em que estamos a resolver as ações, que tem estratégia, tem conversão de recursos, tem encadeamento de ações, tem essas coisas, mas trata-se de um jogo que tem aqui umas catapultas em que vão duendes andar a voar para tentar entrar dentro destas caixas, que nos vão dar depois acesso às decisões. Mas isto é feito em tempo de real. Portanto, imaginem várias pessoas com as catapultas a tentar
que os anões voem e depois eles vão bater contra sítios, vai ser imprevisível, depois depende da vossa destreza, da vossa capacidade, e isto gera situações hilariantes que nos leva também a este lugar de infância em que gostávamos de ver peças em movimento, com todas as suas incertezas a acontecer, e este jogo faz isto também muito bem, e eu recomendo, e fiquei muito surpreendido com o tipo de experiências que isto proporcionou. Depois, outro jogo que provavelmente será mais para a minha geração ou para as gerações anteriores, que brincaram com este tipo de brinquedos, que são estes soldadinhos, e aqui é o Memoir 44, que traz aqui um jogo de guerra, um wargame muito simplificado, mas que tem estas miniaturas incríveis, e podem ver aqui neste mapa, tem mais mapas, temos as miniaturas das peças destes soldadinhos verdes, que depois com o sistema de ativação de cartas e de hexágonos cria aqui um jogo de guerra simplificado, mas com decisões interessantes, mas acima de tudo a manipulação de todas estas miniaturas. Temos os tanques, temos a artilharia, temos a infantaria, e nós temos estas coisas para usar no jogo, e eu acho que as experiências são também fantásticas, um jogo de guerra leve, boa introdução, e eu acho que isto é também uma excelente experiência e recomendo. Por fim, o sexto jogo que eu quero recomendar é o King of Tokyo, o Rei de Tóquio, aqui na versão portuguesa da Mebo Games. Eu joguei este jogo, a última vez que o joguei foi na Lariacon, em que me pareceu, isto foi jogado com alguns amigos que iam pela primeira vez, pessoas que eu convidei mais do mundo académico, mas que alguns deles não tinham grande relação com jogos, e eu precisava de uma coisa que envolvesse e cativasse as pessoas e trouxesse algumas das experiências também típicas que nós encontramos em alguns jogos digitais. E este jogo foi a solução, porque ele traz aqui conflitos entre os jogadores. E muitas vezes, quando nós éramos crianças, fazíamos jogos de conflitos, mas jogos de conflitos que tinham também um elemento de colaboração ou de jogar em equipa intencional durante aquele tipo de jogo. E este jogo faz isso, porque o jogo leva-nos aqui a entrar em modos de equipas que se vão juntando, porque quem está no centro de Tóquio, e aqui a parte de trás não diz grande coisa do jogo, mas nós temos aqui umas personagens, uma espécie de uns Godzillas e uns monstros que tentam entrar na cidade de Tóquio, e quem está na cidade vai estar a lutar contra todos os que estão fora. Portanto, isto leva a dinâmicas de colaboração e competição com alterações rápidas e com bastantes interações, e aqui com dados para lançar, para que os dados são fascinantes, e normalmente as crianças gostam de lançar dados, e também os adultos, por todo o fascínio e imprevisibilidade que gera. E este jogo funciona muito bem nesta dinâmica entre conflito, competição, ataque, e também num jogo que é rápido e que vai ficar com experiências inesquecíveis. E pronto, estes foram os 6 jogos que eu recomendo como jogos que nos fazem ou nos transportam para alguns sentimentos associados mais à infância, mas que eu acho que nós deveríamos preservar ao longo da vida, porque só nos faz bem, faz-nos sentir mais felizes, interagir mais com as pessoas e escapar para mundos onde provavelmente os problemas não nos afetam tanto, os problemas reais da vida. E pronto, ficam aqui estas 6 recomendações para este Dia da Criança, sendo que possamos guardar o melhor da felicidade da infância ao longo da nossa vida. Então vá, adeus!